Olá pessoal, nessa aula eu vou falar um pouco sobre jQuery, aprender um pouco a manipular os elementos da tela. Então sem perca de tempo, vou entrar no site jQuery. jQuery é o que? jQuery é um JavaScript, tá? É uma plataforma, a gente chama de framework, que é uma plataforma de trabalho. Para entender um pouco sobre o que é framework, pega alguns artigos na internet e tal. Na verdade, o framework é a adição de algumas funcionalidades usando o próprio código da desenvolvimento da linguagem que você está utilizando. Por exemplo, eu quero fazer um framework em JavaScript. Eu posso fazer o meu próprio framework. jQuery é um framework que se pode usar. Muito utilizado, jQuery. Não é esse aqui não. Esse aqui é outro. jQuery.com. jQuery.com aqui, você tem essas duas versões. A versão de produção, que é uma versão compactada, o código é todo embaralhado, sem comentário, tá? E compactado. E a versão de desenvolvimento é o código inteiro para que o programador que quiser alterar, o próprio jQuery pode alterar. Eu vou usar essa versão de produção, versão 1.72, tá? Ele abre aqui, ó, um monte de código, tá? Não altera nada, só manda salvar. Então, manda salvar. Vou criar uma pasta na área de trabalho, só para a gente treinar, né? Site jQuery e vou salvar aí dentro dessa pasta. Então tá aí, meu arquivinho tá aqui, ok? O pessoal que trabalha com qualquer linguagem, eu vou usar o Dreamweaver, tá? Use o software que você quiser. Vou criar um documento HTML básico, tá? Vou nem mudar o título, nada. E vou salvar esse documento lá na minha pasta. Tá na área de trabalho, jQuery. Vou colocar aqui. index.html, tá bom? Então, nosso site é basicamente isso. Para a gente entender como é que funciona o jQuery é muito simples. Primeira coisa, adicionar ele à sua página. Por padrão, o jQuery não está adicionado, tá? Então, se eu abrir aqui essa página, index.html, ele está aqui, ó, uma página em branco, não tem nada. Então, para eu adicionar ele na minha página, eu vou ter que criar um script. Essa tag aqui, script type text barra javascript, bom? E indicando o source, né, que é o local, src, que é o mesmo aqui, ó. No caso, é só colocar o nome, tá? Tá na mesma pasta, fecha aqui, barra script. Se quiser colocar na enter aqui, ó, posso apenas fazer assim. A partir desse momento, o JavaScript está adicionado. Tá aqui, ó, não muda nada na sua página, o código-fonte. Tá aqui, ó, o seu JavaScript. Ok? Aí é o seguinte, para a gente começar a trabalhar com JavaScript. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vou colocar um parágrafo aqui, um monte de texto, vai. Um monte de texto. Vou pegar um texto da net, no site Libson. Aqui. Parágrafo. Tá aqui. Pronto. Começando do básico, tá? O JavaScript é uma linguagem de manipulação da página, tá? Então tá aqui. Para a gente utilizar o JavaScript no jQuery, a gente precisa colocar todo o código dentro dessa tag, que é a tag script, tá? Sempre fazendo dessa maneira, que é a maneira mais padronizada de fazer. Tá aqui. Então tudo que for JavaScript a gente coloca aqui, tá? Como ele está dentro do read, então ele só vai executar depois que fizer toda a leitura da página. Isso é importante salientar. Você pode colocar esse código em outro local do seu arquivo de HTML, tá? HTML, o CSS pode colocar aqui, pode colocar.
Vou colocar aqui em cima. Bom, e aí para iniciar, o que a gente vai fazer? Veja só, o JavaScript, a sintaxe padrão é essa aqui. Você começa com um cifrão, abre parênteses, tá? Coloca function, abre e fecha parênteses, que é uma função, abre chave, fecha o parênteses e o ponto e vírgula. Esse parênteses aqui é desse aqui. Essa chave aqui é dessa chave aqui. Então tudo que tiver aqui dentro faz parte da função. Ao terminar de carregar a página, ele vai executar essa função aqui, tá bom? Então, por exemplo, terminou de carregar a página, você pode usar um JavaScript puro, por exemplo, alert página carregada. Ele só vai executar isso aqui depois de carregar a página. Claro que é muito rápido, né? Então, ó, já carregou a página e mostra a página carregada, tá certo? Então aqui dentro a gente vai colocar o nosso código em jQuery, tá? jQuery JavaScript. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você tenha na página um botão, tá? Button. Esse botão tem um ID chamado botão. Tá aqui. Eu vou colocar assim, botão. Ok? Então tá aqui, ó. Olha lá, botão. Ele não faz nada, tá? Ele não tem função nenhuma, por enquanto. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que o JavaScript, ou melhor, o jQuery, quando você clicar nesse botão, ele tem uma determinada ação, tá? Então, como que a gente faz isso? Primeira coisa, o jQuery ele consegue selecionar qualquer elemento na tela, seja ele uma tag, tá bom? Ou seja um elemento identificado com um ID ou com uma classe. Basicamente, para a gente fazer a seleção de um elemento, a gente faz assim. Coloca o mesmo parâmetro. Abre o cifrão, abre parênteses, coloca o ID do elemento, então o nosso ID é botão, fecha. Botão, ó, é o ID, ok? Então coloca o jogo da velha, a mesma coisa que é feito no CSS, e o botão que é o nome é o ID dele. Ponto clique, que no caso, ao eu clicar nesse botão, o que ele vai fazer? Tá vendo? Então basicamente é isso. Então, selecionei o botão, quando eu clicar nele, ponto clique, ele vai executar o que tiver aqui dentro desse parênteses. O que tiver nesse parênteses, na verdade, vai ser uma função. Então, eu coloco function, abro e fecho parênteses, abro chave, fecho chave. Então, repara aqui que esse parênteses aqui, ele é fechado aqui, essa chave aqui, ela foi aberta aqui. Então, tudo que acontecer, tudo que você colocar aqui, vai ser executado quando você clicar nesse botão. Então, por exemplo, se eu dar um alert 10, ok? Ele vai, quando eu clicar aqui, alertar para você esse 10. Tá vendo? Essa é uma maneira de você trabalhar, tá? Você pode trabalhar também com classes, por exemplo. Você tem diversos elementos que você quer colocar essa mesma ação nele. Então, por exemplo, eu tenho aqui um link que não vai para lugar nenhum. É só essa hash aí. E ele vai ser ação normal. E eu tenho aqui, sei lá, uma imagem. Veja só, uma imagem não, vou colocar um H1 aqui, ó. Título barra H1. E eu quero que esses dois elementos, eles tenham a mesma função quando eu clicar neles. Então, ó, tá aqui os elementos, não acontece nada quando eu clico neles, mas eu vou fazer com que eles tenham uma ação. O
que eu vou fazer neles? Eu vou colocar uma classe, tipo assim, colocar uma classe ação. É o nome que eu quero colocar, tá? Pode colocar o que você quiser. Aqui eu também vou colocar essa mesma classe, ação. Ah, sim, enfim, não mudou nada, né? Continua não tendo efeito nenhum aqui. Só que aí no meu jQuery eu vou fazer a seguinte seleção. Olha só. Aqui, a mesma coisa que eu tinha feito lá em cima, tá vendo? Só que ao invés de eu usar essa formatação, ação, usando o hashtag, né, usando essa hash aqui, eu uso o ponto, como é feito no CSS. Ponto ação vai selecionar todos os elementos que tiverem a classe ação. Então eu coloco isso aqui, function, mesma coisa, abre e fecha parênteses, e no alert Brasil. Aqui, feito. Então eu cliquei aqui e aparece Brasil. Eu cliquei aqui e aparece Brasil. Mesmo não sendo um link, tá vendo? Mesmo não sendo um link, mas ele executa. Diferente aqui aparece outra função. Então você pode fazer essa seleção ou até mesmo fazer uma seleção por elemento. Veja só, se eu quiser, por exemplo, que esse parágrafo tenha uma determinada função, quando eu clicar nele, eu posso fazer também que todo o parágrafo, então só coloco a tag p.click function, vai ter a função de alert, cliquei no parágrafo, ok? Então tá aqui, ó, cliquei no parágrafo. Só que aí todo parágrafo, se você colocar na tela, ele vai fazer a mesma coisa, né? Se eu adicionar outro aqui, ó, parágrafo, dois parágrafos, né? Cliquei nesse, ele tem a mesma função, porque todo parágrafo agora está definido para ter essa função que você estipulou aqui, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar a nossa tela, vou tirar esse H1, tirar esse parágrafo daqui, deixar só um, e deixar só essa função aqui. Então, quando eu clicar no botão, ele vai executar alguma coisa. Bom, basicamente, vamos entender como é que faz a seleção de elementos. Por exemplo, eu quero que quando eu clique no botão, eu adicione algum elemento na minha página. Tá? Então, por exemplo, cliquei no botão, eu quero que o HTML desse botão seja trocado. Por exemplo, eu estou aqui com o botão e eu vou fazer o seguinte, this.html e coloco aqui o meu HTML. Veja só, eu cliquei não. Veja só o que eu fiz. Eu peguei o botão e falei para ele, quando ele clicar, ele mesmo, esse this aqui significa que é o elemento que você está trabalhando. Eu falei para ele mesmo trocar o HTML dele para esse texto que eu digitei aqui. Então, salvei. Quando executar, veja só que ele trocou. Eu cliquei aqui e ele trocou outro texto. Se eu clicar de novo, vai aparecer a mesma coisa. Então, executar de novo, olha lá, vou clicar, cliquei, ele trocou para outro texto. Você pode fazer isso em outros elementos também. Por exemplo, vou pegar esse parágrafo aqui, colocar um ID nele, tá? O ID dele de P1, vai ser o parágrafo 1. Eu posso fazer assim para ele. Quando eu clicar ali nesse botão, vou comentar, tá? Eu quero que o P1 troque o seu conteúdo. Esse parágrafo, assim, esse parágrafo foi alterado. Aqui.
Então, vou executar aqui. Vou clicar no botão e ele troca aquele elemento. É tudo manipulação da página, ok? Vamos supor, por exemplo, que você tenha uma formatação no seu site. Vou colocar em cima, aqui ó, antes, dizendo que tem uma classe chamada verde e ela põe cor verde nas coisas. É uma classe CSS que ela põe um texto verde. Veja só que aqui não alterou nada. Só que eu vou falar para esse parágrafo aqui, ó, ter essa formatação. Class verde. Tá vendo? Olha, ficou verde. Vamos supor que no seu site você não tenha essa formatação, mas você quer que quando você clica aqui, além dele trocar o texto, ele troque também a cor, ou adiciona aquela classe ali. Então o que eu vou fazer? Veja só, eu vou pegar esse parágrafo, P1, ponto, attr, que é o atributo, tá? Então todo atributo você consegue manipular usando essa função attr. Essa função attr é um método, né, que a gente fala. Ela vai fazer o quê? Primeiro eu seleciono qual que é o atributo, no caso o atributo class, e depois eu adiciono qual que é. No caso é o atributo verde, ok? Então, ó, quando eu clicar aqui, olha o que ele fez. Ele pegou o parágrafo, trocou o texto, que é o texto que eu coloquei aqui, e adicionou essa classe aqui, ó, remove attr. Se você olhar o código fonte, ele não trocou. Porém, a sua página, ela entende que você fez isso. Então é um negócio bem legal. Veja só, no código, na inspeção de elemento, ele adicionou essa classe verde, mesmo não tendo. Ó, vou repetir aqui. Ó. Tá vendo? Estou inspecionando o elemento, ó, ele não tem a classe. Mas quando eu clicar aqui, ó, ele adicionou a classe e trocou o parágrafo. Tá vendo? Repare que ele mostra que o parágrafo foi alterado. Então, para a gente entender um pouco mais ainda, eu vou criar outro botão aqui, ó. Então, adiciona classe e remove classe. Tá bom? Vou colocar assim, ó. Botão 1, botão 2. Vou apagar o que eu tenho aqui, fazer de novo. A gente tem que praticar. Vou fazer a mesma coisa. Então, quando eu clicar no botão 1, ele vai fazer o que eu colocar aqui dentro. Quando eu clicar no botão 2, ele vai fazer o que tiver aqui dentro. Tá bom? Tá aqui. E aqui eu vou colocar a função também. Certo? Então, o que tiver aqui dentro vai ser executado quando eu clicar neles. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer com que esse parágrafo, então quando eu clicar nesse botão 1, ó, vou até atualizar lá para a gente ver, ó, tem dois botões, eles não estão fazendo nada agora. Mas quando eu clicar nele, ele vai adicionar a classe, quando eu clicar nesse, ele vai remover a classe. Essa classe verde que eu adicionei, vocês viram agora. Então eu vou clicar aqui, vou fazer aquela minha instrução, então quando eu clicar ali, o parágrafo 1, que é esse elemento que eu coloquei o ID parágrafo 1, vai ter um novo atributo, tá? Que é um atributo class, e o valor dele vai ser verde. Ok?
ok? Então, ó, o botão vai estar funcionando já. Cliquei aqui, ó, colocou verde, bonitinho. Agora o botão Remove ATTR, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer diferente. Vou colocar Remove ATTR, o A maiúsculo que é o padrão. Eu só coloco a classe. Então tá aqui, ó. Remove ATTR, adicionei, tirei, adicionei, tirei, adicionei, tirei. Então, ó, ATTR adiciona, remove ATTR, remove. Não necessariamente esse ATTR adiciona, ele pode modificar o atributo também, tá? Ele pode mudar o atributo de uma hora para outra, tá? Então, é bem interessante o jQuery, como ele trabalha com esses elementos. Por exemplo, eu vou criar outro botão aqui, chamar ele de botão 3, assim, ó, esconder parágrafo. Aqui, ó, esconder parágrafo. Não vai fazer nada agora, mas eu vou adicionar uma função para esse botão 3. Ó. Coloquei aqui, ó, botão 3, ele vai fazer o seguinte. Quando eu clicar no botão 3, o parágrafo não vai sumir, não hide. Aqui, ó, essa função hide esconde, né? Tem dois pontos e vírgula, não pode. Então, ó, tá aqui, ó, quando eu clicar aqui, ó, ele esconde o parágrafo, tá bom? Claro que ele não vai voltar. Eu posso mostrar aqui, ó, criar outro botão chamado mostrar parágrafo. Esse é o botão 4. Botão 4. Ao invés de ele dar o hide, ele vai dar um show. Fácil, né? Então, esconde parágrafo, mostra parágrafo. Esconde parágrafo, mostra. Adiciona a classe, esconde parágrafo. Mostra parágrafo, remove a classe. Então dá para você fazer o que você quiser com esses elementos. Por exemplo, você pode até colocar esse hide aqui, ele está subindo direto, né? Ó, mostrando direto. Você pode até fazer uma firula nele. Você pode colocar aqui um efeito slow, por exemplo. Então, ó, atualizei. Olha lá, ele mostra. Mostrar não está com slow, né? Slow. Ó. Mostrei. Escondi. São efeitos de animação que já vem pronto. É bem interessante, tá? Você pode fazer o que você quiser. Literalmente o que você quiser na sua página usando o jQuery, tá? Uma outra coisa não vai dar para fazer, evidentemente. Você pode adicionar elementos, você pode, enfim, você pode fazer um monte de coisa. Não há limites para você usar o jQuery. Você tem muitas propriedades, muitas funções. Se você entrar no site aqui do jQuery, você vai ter aqui a documentação. No caso da documentação aqui, você vai ter os eventos, os atributos, os seletores. Só que a gente falou sobre os seletores, né? Então, ó, tá aqui, ó, os seletores. Tem outros tipos de seletores, tá? Como fazer a função, ó, check, tá vendo? Um monte de coisa. E conforme a gente for fazendo, eu vou mostrando mais para vocês. Espero que vocês tenham entendido o conceito do jQuery, tá? Sobre a manipulação de elementos, tá? Ele consegue fazer o que quiser na página HTML. E nas próximas aulas eu mostro para vocês mais coisas sobre o jQuery, algumas funções, por exemplo, de carregar Ajax, fazer carregamento de página, enfim, um monte de coisa dá para fazer. Validação de página, de formulário, enfim. Até mais, pessoal. A gente se fala aí.